Bom, Thales, nesse segundo bloco eu vou precisar da sua ajuda, Diga. porque eu tenho uma pergunta que não tem uma resposta definitiva, digamos assim, né? A minha pergunta para mim mesmo é: em 2026, esquerda vai se fundir com N Tá, ou cuidado com isso. insistir nas federações, né? Por que eu digo isso? Por que que eu fiz essa pergunta para mim mesmo? Porque eu andei conversando com algumas pessoas de partidos que participaram de federações nessas eleições municipais, principalmente dos partidos de esquerda, e o saldo é um desastre, né? Ninguém perdeu mais nessas eleições do que as federações partidárias. Eu fiz uma continha rápida aqui, eu sei que as pessoas acham que eu tenho mania e obsessão por número, mas às vezes um número diz mais do que um parágrafo, né? Você é Então vamos só um lá. especialista. A Federação PSOL-Rede perdeu 60% dos prefeitos que tinha. A Federação PSDB-Cidadania perdeu 55% dos prefeitos que tinha. E a Federação PT, PV e PCdoB ficou igual. Cresceu 2%. Mas a divisão interna, a distribuição dessas prefeituras é típica de um casamento fracassado, que é eu ganho, você perde e nós brigamos, entendeu? Porque foi assim: o PT cresceu 37%, o PV perdeu 70% e o PCdoB 61%. Quer dizer, de todos os partidos que participaram de federações partidárias nessas eleições, todos perderam, com exceção do PT, que por acaso é o partido do presidente da República, né? Então, me parece que o Instituto da Federação fracassou como instituto. Porque todo mundo, ninguém perdeu mais do que os partidos federados. Ninguém. As maiores derrotas, só o único que se equivale é o PDT, que também vai ter um problema, mas eu vou falar dele daqui a pouco. O que prevêem as regras das federações partidárias? Os partidos têm que, durante Só um 4 instantinho. anos, Por que se equivale? O único que não perdeu o porque perdeu também. Foi o único PDT. que perdeu na mesma proporção, né? O PDT perdeu 53% dos seus prefeitos. Então é o Então, único que perdeu na mesma proporção dos partidos federados foi o PDT. ah, tá. Porque além de uma derrota das federações, foi uma derrota da esquerda, né? Então, e uma vitória da centro-direita, principalmente, né? Dos partidos fisiológicos, do Arenão, pá, como a gente já falou aqui muitas vezes. O que prevê as regras? Tem dois problemas aí, né? Primeiro, a regra da federação prevê que durante 4 anos os partidos federados atuem como se fosse uma entidade única. Tem até uma presença jurídica única, né? Embora eles mantenham seus orçamentos separados. E esse casamento vai vencer antes da eleição de 2026. E, obviamente, ninguém vai ficar esperando a eleição para separar na boca da urna, né? Esse processo vai ser antecipado e as conversas, na verdade, já estão acontecendo. PV e PT, por exemplo, não querem nem se olhar mais, tá? O clima tá péssimo. o- Foi um desastre para o PV, como eu já falei, 70% de perda. E o PT tá falando que não quer continuar. Então, esse casamento aí já era, não tem mais futuro. Vai depender aí das dinâmicas internas dos partidos, enfim, mas é questão de tempo. O PCdoB, que também perdeu muito, é dono da sigla mais antiga do Brasil, né? A agremiação, se você pegar historicamente, não tem ninguém mais antigo que o PCdoB. Em termos de tradição, é o mais tradicional de todos. E, pelo que eu sondei, está relutando em desfazer esse casamento. Mas parece que nem o PT mais quer esse casamento, pelo menos não nos termos que está feito de uma federação. O que me leva a crer que que o PCdoB, mesmo com todo esse peso histórico, com toda a sua tradição, etc., corre o risco de virar mais uma tendência do PT. Porque em 2026, as regras da chamada cláusula de barreira, que impõe um limite mínimo de votos de deputados federais ou de deputados federais para os partidos continuarem com direito às benesses do fundo partidário, do fundo eleitoral e do tempo de televisão, elas vão subir. Então,
o desafio fica maior, né? Então, o PCdoB e esses partidos todos que saíram derrotados da eleição de prefeito vão ter muito menos cabos eleitorais para eleger deputados federais em 2026 e correm, assim, um risco muito grande de acabarem sendo barrados pela cláusula de barreira. Só para lembrar, os partidos precisam ter 2,5% de todos os votos válidos, ou seja, dados a candidatos ou as siglas partido votos de legenda, né, para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 9 estados, com no mínimo 1,5% da votação em cada um desses 9 estados. Ou eles precisam cumprir a cláusula que prevê um mínimo de 13 deputados federais, também distribuídos, eleitos em 9 estados diferentes. Que é um critério difícil, que hoje em É. dia muitos já ficariam para trás nele, com o agravante de que em 2030 cresce, vai para 3%. E assim vai consecutivamente. Então a gente está vendo um processo de consolidação. O Solidariedade, que também foi um grande derrotado, já está discutindo uma aliança com o PSDB. Agora, Aliança, aliança não é mais federação, é se Não, fundir. não, uma federação mesmo. O Solidariedade, que saiu muito Ah, mal, né? Agora, e o Cidadania, que também saiu mal, esse daí, não sei, já passou pela essa experiência e não deu certo, né? Então, o que eu vejo é uma fusão, a tendência vai ser os partidos se fundirem, porque vai ficar muito difícil de vários deles alcançarem esse quórum mínimo aí da cláusula de barreira. E tem uma noiva que está sendo cobiçada de vários lados, que é o PDT, que também foi muito mal, graças ao Ciro Gomes, né? Que brigou com todo mundo, inclusive com os irmãos, e é, também perdeu muitos prefeitos, vai ter mais dificuldade para eleger uma bancada razoável na eleição de 2026, e que está sendo visto como um possível par por esses partidos que já se deram mal nas federações das quais eles querem sair, né? Por exemplo, sei lá, o PV talvez venha discutir com o PDT, mas tem vários partidos querendo conversar com o PDT, né? Então, o que está claro para mim é que com o fracasso das federações, a esquerda está sendo empurrada para fusões e aquisições, né? Porque em alguns casos é uma fusão porque o peso dos partidos não é tão desigual. Em eu não sei outros, se é como só no... a esquerda, não. Eu acho que todos os partidos Não, pequenos e médios estão sendo forçados, empurrados para essa assim, fusão. é que os da direita já passaram um pouco por esse processo, né? Muitos já desapareceram, já se fundiram, né? O PTB, por exemplo, né? Também não deu muito certo a fusão. Também não é garantia de que vai dar certo, mas é que a instituição da federação aqui Não mostrou deu certo. que não funcionou, né? Então, a minha síntese, Thales, é federações fracassadas empurram a esquerda para fusões e aquisições. Aí estou fazendo uma piada, claro, porque alguns vão ser adquiridos mesmo, né? Mas é isso daí. Deixa eu ver se tem algum comentário sobre esse assunto. O Breno Dias disse que o PT poderia criar o Partido Democrático. PT abrir mão da sigla tende ao impossível, Breno, na É. minha opinião. Bom, alguma coisa a acrescentar, Thales? Não, eu acho isso. Eu acho que essa tendência aí é a tendência de diminuição do número de partidos. Ela é inevitável com essa cláusula de barreira. Se tentou fazer essa federação, era mesmo pensada como uma transição. Vamos dar chance para esses Uhum, partidos procurarem um mecanismo de transição e sim. está evidente É o que não. famoso vamos morar junto antes de casar, né? Só Antes de que não deu casar, vamos certo. namorar, morar junto, É, etc. Mas com alguns casos foram falência total. Você citou o caso exa- do Cidadania com o PSDB, os dois partidos estão sumindo do mapa, né? sim, exato. Não Exatamente. adianta nem Bom, fundir, eles vão ter que procurar outro. pois Então, é, por isso que eu digo que vai ter que ter umas aquisições aí no meio também, né? As fusões não vão bastar, né? Bom,
A minha síntese, então, vou repetir aqui: federações fracassadas empurram a esquerda para fusões e aquisições, e Muito boa. já está no ar a nossa enquete do primeiro bloco. Qual o acordo proposto por Lira para a pena de golpistas e anistia? Thales, Lira propõe cortar a pena de golpistas e adiar a anistia para Bolsonaro. Público, qualquer acordo é uma obscenidade. Thales, suspeito que você vai perder hoje. Eu também acho. Acho que não vai emplacar. Não vai Bom, placar. vamos então para o terceiro bloco falar de coisa séria. Por favor, coloquem no ar o professor Luiz Gonzaga Beluso. Professor Beluso, prazer tê-lo aqui conosco no Análise da Notícia. Só vou avisar que o seu microfone está mudo. Eu botei, porque aparece esse, Agora tá bom. essa nova forma aí do, do Zoom que vocês introduziram é uma inovação, né? Melhorou a Ah, qualidade, ah, que bom. melhorou bastante. Muito Mas bem.